Olá, eu sou Juliana Ribeiro, psicanalista, e é uma alegria estar aqui com vocês. Você sabe resolver problemas? Muitas pessoas, infelizmente, não sabem resolver os problemas. Tem uma história que eu ouvi, que eu acho muito interessante, de um casal nos Estados Unidos que dava palestras, e este casal tinha um sucesso financeiro muito grande, estava num hotel nos Estados Unidos. Eles iam dar uma palestra sobre vida financeira e estavam, antes da palestra, se divertindo na piscina do hotel. E tinha um filhinho que eles levaram com eles na viagem. E o menininho, no meio de muitas pessoas ali, olhando para o casal que estava chamando a atenção, eram os palestrantes, o filhinho do casal vai até a piscina, desce o calção e faz xixi na piscina, todos olhando. E essa palestrante, ela conta que quando ela viu o filho fazendo xixi na piscina e todo mundo olhando para ela, com aquela cara, tipo assim, você que é mãe, não fez nada, ela não sabia o que fazer naquele momento. Ela foi até o filho e disse: meu filho, por que você está fazendo xixi na piscina? Quando você tiver vontade de fazer xixi, é só pedir a mamãe. E ele falou assim: então tá, eu vou pedir a senhora e vou fazer xixi na piscina? E, enfim, ele não estava entendendo o que ela queria ensinar. E quando ela foi dar a palestra sobre educação financeira, ela contou a história do filho. E ela terminou essa história dizendo o seguinte, que naquele momento ela tinha um problema. Todos estavam olhando para eles, e para o filho que tinha acabado de fazer xixi na piscina, e olhando para aquele casal de tanto sucesso financeiro, mas com um problema que todos presenciaram do filho fazer xixi em público numa piscina pública. E o que ela fez? Ela falou com o filho que não podia ser feito, aquilo não podia ser feito, e ela prosseguiu a vida. O que eu quero mostrar para você? Muitas vezes os nossos problemas são pequenos, mas nós damos um valor para o problema maior do que ele é. E às vezes a solução, ela está diante de nós. Uma conversa, às vezes uma orientação, às vezes uma disciplina, às vezes simplesmente não tem o que ser feito. Mas nós não podemos ignorar o problema. Todos nós temos problemas. Infelizmente, algumas pessoas simplesmente não sabem como lidar com o problema. Geralmente, existem 3 categorias de pessoas que lidam com os problemas de forma diferente. Existem aquelas que se apaixonam pelos seus problemas. E o meu conselho para você é o seguinte: não se apaixone pelos seus problemas. Você já percebeu quando nós estamos apaixonados, como nós queremos que aquela pessoa esteja sempre perto da gente, a imagem daquela pessoa sempre fica nos nossos pensamentos, a gente quer ouvir a voz, a gente quer conversar, a gente quer tocar, é como se a vida girasse em torno daquela pessoa que nós nos apaixonamos. Apaixonar-se pelo problema é você também pensar no problema o tempo todo, imaginar o problema o tempo todo, permitir que o problema ocupe os seus pensamentos. Você acorda de noite e pensa no problema, você levanta pela manhã, vai tomar o seu café, pensa no problema, na hora do almoço você também pensa no problema, está apaixonado pelo problema. E eu te aconselho, não se apaixone pelos seus problemas. A segunda categoria das pessoas, quando estão lidando com problemas, é que às vezes elas se esforçam muito mais nos problemas alheios, nos problemas do outro. A segunda categoria das pessoas, quando se lida com problema, e às vezes nem tem energia psíquica para cuidar dos próprios problemas. E eu te dou também o segundo conselho: não se envolva muito nos problemas alheios. Por quê? Não é o seu problema. Nós já temos tantos problemas, temos tantas dificuldades. Por que nós temos que nos envolver tanto com problema que não nos pertence? Às vezes nós nos desgastamos emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente com um problema que não é nosso, que não nos diz respeito. E nós não temos nem energia, não temos força, não temos entusiasmo para lidarmos com as nossas próprias vidas. Então, este é uma dificuldade que algumas pessoas enfrentam com relação ao problema, não deles, mas o problema do outro.
E a terceira e última categoria de problema, de pessoas que eu quero falar com você neste momento, são aquelas que ignoram os problemas. Será que você ignora os seus problemas? Será que quando você fica sabendo de uma notícia ruim, imediatamente você se esconde, você quer ir para o seu quarto, entrar debaixo das cobertas e ficar ali bem escondidinho, tentando ignorar o problema, achando que o problema vai embora? Eu te aconselho a não ignorar o problema. Ignorar um problema é como você pegar um lixo e colocar debaixo do tapete. 5 anos depois, aquele lixo estará ali debaixo do tapete e você vai ter que lidar com o problema, vai ter que lidar com aquele lixo, porque ele não vai ser resolvido sozinho. Temos de resolver, com certeza, os problemas. Você sabe o que significa a palavra problema? Significa uma questão que traz um transtorno e exige um grande esforço para ser solucionado. Muitos problemas que nós nominamos como problemas não são problemas, são pequenas dificuldades e que nós exageramos ao enxergar aquela situação de uma forma potencialmente perigosa. E às vezes é simplesmente uma questão tão insignificante e poderíamos resolver ou simplesmente passar por ela sem nos preocuparmos tanto. O problema é do tamanho que as pessoas querem. 99% daquilo que nós chamamos de problema é simplesmente uma sombra de alguma situação, né? Porque nós analisamos da forma equivocada. Nem tudo que as pessoas dão nome de problema é realmente um problema. Às vezes as pessoas exageram muito, pegando uma situação que é tão pequena, tão insignificante e chamam aquilo de problema. Um exemplo, você está na padaria e vai comprar pão, claro, e você atrasa porque tinha uma fila no caixa. E quando você chega na sua casa, te perguntam assim, mas por que você atrasou? Ah, eu enfrentei um grande problema, tinha uma fila na padaria, né, esses problemas. Isso não é problema. Fila de padaria, fila de banco, fila de supermercado é uma situação da vida. Você pode encarar aquilo como um problema muito grande, você vai perder o seu dia, vai perder a sua alegria, você vai murmurar, você vai reclamar ou você vai levar de boa. Você vai pegar o celular, vai aproveitar e vai mandar uma mensagem que você tinha que mandar e esqueceu de mandar, ou você vai fazer uma leitura, você vai viver a sua vida apesar daquela situação. Olha, 99% das pessoas chama problema o que é uma grande miragem, criada pela forma que a pessoa analisa a situação, que ela interpreta aquela situação. Será que você não está dando muita ênfase a algo que não é um problema e você está vendo como um problema? Diante de um problema, qual é a sua reação? Você simplesmente fica desesperado? Quando você recebe uma notícia ruim, o que você faz? Você chora, você desespera, você quer morrer, você pega as cartelas de medicamento e quer esvaziá-la ali naquele momento para tentar fugir do problema? Qual é a sua reação quando você enfrenta um problema? Será que você tem medo de confronto? Porque quando nós enfrentamos um problema, a gente tem que confrontar, às vezes pessoas, às vezes a nós mesmos, às vezes nós estamos dentro de um comodismo tão grande e temos de confrontar a nós mesmos. Diante de um problema, você simplesmente xinga, reclama, murmura, você acha que a vida está contra você? É um complô contra a sua vida? Quando você enfrenta problema, você acha que Deus esqueceu de você, que Deus não te ama mais, que Deus te abandonou porque você está vivendo aquele problema? Será que você pensa que você é a única pessoa do mundo, do universo que tem problema? Infelizmente, algumas pessoas chamam de problema aquilo que não é problema, aquilo que é natural, algo realmente natural da vida. Há muitas pessoas que dizem, minha vida é cheia de problema, mas realmente tem tanto problema assim? Nós precisamos entender o que significa a palavra problema e dar nomes aos bois, saber exatamente que existem
questões que não são problemas, são situações da vida absolutamente normal. Nós não podemos encarar aquilo como um problema, porque quando encaramos como um problema, a nossa postura é diferente. E se nós estamos acostumados a fugir de um problema, a procrastinar, a ficarmos amedrontados por causa do problema, sendo que aquilo não é um problema, é simplesmente uma situação da vida, com certeza a nossa vida não vai ser tão bacana, tão legal assim. Infelizmente, algumas pessoas usam a procrastinação, sempre adiam a resolução de um problema. Nem tudo é problema, mas é claro que todo mundo tem seus problemas. Existe problema familiar, problema com o marido, problema com a esposa, problema com os filhos, problema na escola, problema com o vizinho, problema financeiro. Mas nem tudo que nós vivemos exatamente pode ser chamado de problema. E a procrastinação faz com que algumas pessoas não lidem com aquilo, não resolvam aquela situação, vai deixando para depois, vai deixando para lá e não trata com aquilo. E o grande problema é que nós criamos um padrão de comportamento. Quando nós aprendemos a não lidar com o problema e fazemos isso 1, 2, 3 e algumas vezes, nós criamos dentro de nós um padrão de comportamento. E quando enfrentamos um problema, nós vamos sempre procrastinar porque é dessa forma que nós agimos. E isso é um grande problema. Infelizmente, algumas pessoas têm medo de encarar um problema, porque diante de uma situação difícil, aquela situação pode revelar quem realmente nós somos, e ninguém quer ser visto nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Então é melhor fugir de um problema, é melhor simplesmente ignorar aquele problema para que as fraquezas pessoais não sejam exibidas diante de uma solução ou de uma possível solução de um problema. Em Provérbios capítulo 24, a Bíblia nos diz que se a nossa força for pequena diante da adversidade, nós somos realmente fracos. Diante de um problema, se você demonstra fraqueza demais, se você simplesmente não sabe o que fazer e você foge, você chora, você fica desesperado diante de uma situação, a Bíblia disse que a sua força é muito pequena. E nós precisamos enfrentar situações da vida de cabeça erguida. Você sabe quais são os seus problemas? Uma amiga me disse há pouco tempo que quando nós entendemos realmente quais são os nossos problemas, 50% deles já são resolvidos. Então o que você tem de fazer? Analise o problema. Você tem como resolver aquela questão? Se você tem como resolver, mãos na massa. Faça alguma coisa. Se você não consegue fazer sozinho, busque ajuda. Peça ajuda a um parente, um amigo, busque uma terapia, um terapeuta para poder lhe ajudar a resolver determinados problemas. Se aquele problema é de ordem impossível, você não tem como resolver, já não é de sua competência. Você vai orar, você vai entregar nas mãos de Deus, pedir que Deus resolva. Mas lembre o seguinte, o que é para você fazer, Deus não vai fazer para você. O que é para Deus fazer, você também não tem competência para fazer. Então, se o seu problema não tem solução, ele é impossível, não é para você. Deus vai fazer, você vai orar e vai confiar que Deus vai agir em seu favor. A preocupação em excesso mata neurônios. Ela é uma grande assassina. Então, todas as vezes que você estiver preocupado com o problema, lembre-se, aquela preocupação está matando células importantes na sua mente. E com toda certeza, isso vai te prejudicar. A preocupação em excesso causa dor de cabeça, faz com que a gente tenha perda de cabelo, e nós mulheres não gostamos de perder nenhum fio sequer, então não se preocupe. A preocupação com os problemas faz com que a gente envelheça. A preocupação com problemas, às vezes problemas imaginários, faz com que a mandíbula fica muito rígida e dá uma dor de cabeça, a gente sente dor no maxilar, tudo isso por causa dessa tensão diante de um problema. E para você relaxar,
você pode, quando você estiver vivendo um problema, você pode fazer uma caminhada, fazer alguma atividade física, você pode colocar uma música instrumental para relaxar emocionalmente também, uma boa leitura diante de uma dificuldade, você não sabe o que fazer, né? Busque alguma forma da sua mente não ficar focada naquele problema. E como eu disse, não se apaixona pelo problema. Então não foque os seus pensamentos no problema. E por último, confronte um pensamento preocupante. Será que realmente vale a pena você se preocupar tanto? Algumas pessoas que me procuram, elas não sabem como lidar com uma situação, com um problema. E quando elas vêm até a mim, elas acham que a vida toda está envolta a um problema, a uma dificuldade. E quando a gente começa ali a conversar, elas vão me mostrando as questões que está tirando o sono, roubando a paz, fazendo com que a pessoa perca o apetite. E depois que a pessoa põe para fora toda aquela questão, eu mostro que existem exatamente alguns problemas ali que a pessoa está enfrentando, porque todas as pessoas enfrentam problema, mas nem tudo que está tirando a paz, roubando a alegria, roubando a satisfação daquela pessoa é realmente um ponto que ela precisa ficar preocupada ou que ela pode chamar de problema. É só uma situação da vida e que às vezes é tão simples de ser resolvida. Existem situações que não serão resolvidas, existem momentos que nós podemos até ignorar aquela situação, existem questões que não somos nós que vamos resolver, é de competência de outras pessoas, e existem também aqueles problemas que é de competência espiritual, é Deus quem vai resolver. É claro que nós vamos orar e vamos confiar. Sabe, muitas vezes nós estamos tão presos no nosso mundinho e não conseguimos enxergar além da nossa vida, além do problema. Eu sempre digo que a melhor forma de você analisar uma situação é quando você sai para fora, você sai da situação. Quando eu estou conversando com um paciente mesmo e ele está me contando um problema, ele está dentro da situação. E eu tento chamar o paciente para fora daquela situação, para que ele veja como eu estou vendo. Peraí, olha, esta questão realmente é um problema? Esta questão realmente vale a pena você perder noites de sono? Esse problema, será que ele não pode ser resolvido? Às vezes, se você simplesmente se esforçar mais um pouco, será que você não pode resolver esse problema? Depois de assentar e de analisar e de receber paz no coração. Eu sempre digo que não é bom resolver uma situação quando nós estamos aflitos. A aflição da alma faz com que a gente resolva aquele problema da forma errada, porque às vezes vamos falar o que não gostaríamos de dizer, porque estamos aflitos. Às vezes vamos dar uma sequência naquele problema que não era o melhor, porque estamos aflitos. Então, diante de um problema, pare um pouco, relaxa, respira fundo, peça conselhos, olhe outras pessoas que também estão vivendo a mesma situação e você vai ver depois que a sua vida não tem tantos problemas assim. Você tem dificuldades, como qualquer outra pessoa, muitas dificuldades, como qualquer outras pessoas, e pode com certeza resolver aquela situação. Eu quero saber de você. Você tem um problema que não sabe como fazer? Você tem alguma questão na sua vida que você vê como problema, talvez um problema antigo, que tem muito tempo que está aí e você já engavetou essa situação, mas ela está na sua gaveta, ela está debaixo do tapete, você tem que tirar para fora e você tem que resolver? Deixe nos comentários, eu quero saber um pouco mais sobre você, eu quero poder lhe ajudar mais e quem sabe a gente vai ter uma oportunidade de ter uma terapia, de podermos interagir dentro daquilo que você está vivendo, dentro dos seus problemas, dentro do seu mundo. Eu quero poder sim te ajudar a que
para que você enxergue a vida da forma que tem de enxergar, da forma correta. Eu quero que você seja feliz.